desde miúdo que sou apaixonado pela minha cidade. Eu acho que todos os vimoranenses são apaixonados pela cidade. E esta parte da cidade, como eu já viajei muito, já estudei fora do meu país, já estive no meu país a estudar muito tempo, eu sempre que me apresentava dizia sempre que sou o Marco de Guimarães Cidade de Berço. E isto tinha sempre uma patente em mim. E quando eu comecei a pensar este projeto, assim, por que não pegar na primeira batalha de Portugal? A primeira batalha de Portugal, o primeiro dia de Portugal foi o 24 de junho de 1128. O problema foi a informação. Não havia muita informação sobre esta batalha. Foi um trabalho muito árduo. Tivemos que contratar um historiador para validar todos os conteúdos, para ver se as armaduras, se o tempo, se os vestimentos tinham a ver com a época. Tivemos um cuidado acrescido com isso, perceber como é que a batalha aconteceu. E começou aí um problema, porque havia várias. Não há muitos documentos escritos sobre essa batalha, e então foi um desafio engraçado e aprendi muito de história. Alinha naquilo que a cidade quer ser, que é manter a sua identidade, a sua história, uma cidade patrimonial, mas de alguma forma abrir-se a novas ferramentas, novos instrumentos, que é aquilo que nós temos aqui. Muito interessante, é uma outra forma de olhar para o património e quanto mais formas tivermos de olhar para o património, é muito bom. Preocupamos-nos muito, mas também já era preocupação de quem está com o projeto, que houvesse qualidade científica, que fosse acompanhado por quem sabe deste assunto e, portanto, que houvesse verdade histórica, apesar de que para tempos tão recuados é sempre muito difícil recriar o momento, mas procurou-se isso, procurou-se que houvesse rigor científico. Tivemos dificuldades nessa parte histórica, por isso pedimos e contratamos, na altura, uma parceria para nos ajudar nessa parte, para validar os conteúdos, porque eu não tenho esse conhecimento, nem eu nem ninguém da equipa tinha esse conhecimento para nos validar esses conteúdos. Tivemos um historiador a trabalhar connosco o tempo inteiro. Depois, principalmente o grande desafio foi perceber como é que a tecnologia ia funcionar como eu idealizei. Mandámos vir a primeira câmara 360 a Instaprodas para Portugal, a filmar 8K com 6 lentes e 7 cartões de memória, que era uma coisa louca. A edição disso foi outra aventura, porque não havia muita informação sobre isso. E depois como é que ia resultar nos óculos. Nós às vezes temos a ideia, mas depois como é que fazemos a ideia acontecer. Isso foi um processo ainda longo, mas também tive uma equipa fantástica ao meu lado. No fundo é validar a nossa história, pegar nos nossos marcos históricos, naquilo que nos honra tanto e transformar isto através de novos instrumentos mais simpáticos, digamos assim, para uma geração mais jovem, habituada a um outro tipo de visualização e também respondendo muitas vezes à questão da inclusão e das pessoas que não podem visitar o castelo e que têm limitações e que nós sabemos que estes edifícios não são propriamente amigos das pessoas com dificuldades de mobilidade. Quando cheguei aqui ao castelo, já visitei o castelo muitas vezes, mas quando eu vim filmar, aí percebi a dificuldade. Estávamos a carregar muitas coisas, assim, pá, quem tem cadeira de rodas ou quem tiver uma mobilidade muito reduzida não consegue visitar o castelo. Então surgiu logo a ideia, quando estávamos a construir um módulo, de ter um módulo específico, um sítio específico a pessoas com mobilidade reduzida. Temos uma cadeira automática, neste caso uma roda automática, onde encaixamos a cadeira e a pessoa pode fazer a visita e conhecer o castelo, que nunca tiveram a oportunidade de vir ao nosso castelo. As crianças efetivamente vêm ao castelo, vêm ao Paço dos Duques, mas depois ficam muito entregues a si próprias, não é? É uma experiência inovadora, é muito interessante ver e é uma ótima maneira de contar história de uma maneira que toda a gente consiga entender. Acho que, sinceramente, as escolas deviam fazê-lo, principalmente porque é uma ótima maneira das pessoas verem o que aconteceu e fixarem durante muito mais tempo. No caso do Paço dos Duques, a visita é acompanhada, no caso do castelo, não é acompanhada. E aquilo que me preocupava sobremaneira é como é que as crianças reagiam a esta liberdade de visitar um espaço onde não tinham um acompanhamento. Muitas tinham através de professor, que preparava, obviamente, outras nem por isso. E, portanto, esta perspectiva é uma perspectiva diferente que nos ajuda também a fazer este trabalho prévio. Aconselho vivamente a que todas as escolas, instituições, projetos sociais passem por cá, tragam os seus utentes, porque é sem dúvida incrível. É bom que haja mais, digamos, mais projetos deste género, mas sendo eu diretora de um paço, diretora de um castelo e de um museu,
não há nada como conhecer os locais, a realidade do espaço, visitar o paço, visitar o castelo, visitar o museu e fazer uma imersão virtual que também é importante, mas não há nada que substitua o sentir estes espaços in loco. Trouxe o meu grupo, Projeto Mais Vida, da Junta Freguesia de Nes Pereira, e eles adoraram. Estavam todos ansiosos, porque muitos deles também fazem parte, foram atores, não é, do filme, e estavam ansiosos e adoraram. Ser um projeto local ajuda imenso, ajuda-nos a nós como vimaranenses. Pessoas que se prontificaram e que disseram: eu gostava de fazer parte deste projeto. Nós arranjámos as roupas que gostaríamos e tivemos cerca de 100 voluntários aqui em Guimarães a fazer a recriação da batalha. Foi um desafio, porque nós tivemos que tiver formação em esgrima, formação em combate. Então, para mim tem muito mais, é mais especial ver o envolvimento da comunidade vimaranense, e desde já o meu obrigado. Também fizeram uma história. Começámos pela primeira vez no mundo a fazer uma recriação histórica em filme, em realidade virtual, e eles fazem parte deste primeiro marco, não é, histórico na parte de recriação. É sempre algo que devíamos apoiar, principalmente como sociedade vimaranense. A própria experiência tem uma maneira muito particular de ensinar a história, e eu não conhecia certos detalhes, até porque a história do nosso país às vezes é contada de maneiras muito estranhas, mas é uma ótima maneira de conhecer, entender e fixar muito bem a história, e a experiência é incrível. Gostei imenso, imenso. Acho que as pessoas devem vir ver, sem dúvida alguma. O que eu sinto eu nunca tinha visto, é uma sensação única. Isso para mim, tornou aquilo que eu tinha sonhado, está-se a concretizar, e era isso que eu queria, que as pessoas tivessem uma experiência, que nessa experiência ganhassem mais um bocadinho, e uma experiência nova que só Guimarães tem. Essa é uma das coisas que eu também me orgulho neste momento. Só Guimarães tem, mas vamos ter mais sítios. A Guimarães começou a nossa história, mas vamos ter mais sítios para visitar. Eu sempre achei que nós temos que fazer algo por conservar o que é nosso. Dentro do castelo é mais barato, aqui dentro nós estamos aqui na muralha principal, na torre de homenagem, fica só a 5 euros, 10 euros para as crianças. No módulo fazemos 6 euros e 3 euros para os adultos. Porquê? Porque 10% é mesmo para a conservação desses monumentos, tanto aqui como no módulo. 10%, uma parte da bilheteira vai toda para a conservação desse património. Mal das cidades património que fiquem apenas pelo seu património, que é como quando nós vamos a um museu e está sempre igual. Se eu for ao museu hoje e ele tiver uma determinada forma, e se eu for lá daqui a um ano e ele estiver exatamente igual, eu deixo de ir, já está visto. E portanto as cidades património têm de ser isso, têm de manter o seu património, mas têm de acrescentar potencial. O futuro reserva por nós exportar esta tecnologia. Já temos alguns convites de outros países também para participar. Vamos para Cabo Verde ainda no próximo ano e vamos fazer a história de Cabo Verde, porque nós colonizamos Cabo Verde. Eu estive lá há relativamente pouco tempo. Já temos um consórcio e um contrato firmado, onde vamos fazer uma história engraçada em Cabo Verde. Os visitantes, os turistas vão poder conhecer o quanto os portugueses foram grandiosos na parte dos descobrimentos. Estamos agora a firmar mais algumas cidades. A nossa ideia é expandir só a maior parte. Todas as cidades têm uma história, todos os locais têm uma história, e é sempre fazer virtual recreation.